Boa tarde, pessoal. Olá. Boa tarde, boa tarde. Tudo bom com vocês? Tudo certo? Sextou, sexta-feira. A paz. Boa tarde, Liz. Boa tarde, galera. Confirmem para mim, por favor, se vocês estão me ouvindo bem, se estão me ouvindo direitinho. O áudio tá bom, tá num volume bom, tá tudo certo. Sem áudio? Parararã. Para mais alguém tá sem áudio? Aí tá tudo ok? Beleza. Eu ia falar para você, Paula, sair e entrar de novo, mas se eu falar você não vai ouvir. Então não vai dar. Vou sair e entrar novamente. Tá vendo? Esse pessoal é muito inteligente, meu Deus do céu. É iluminação, isso foi revelação. Maravilha, então se para você está ok. Galera, 15 segundinhos então, para a gente se acomodar aí direitinho, para poder começar a nossa conversa, para poder começar o nosso bate-papo, tá bom? 15 segundinhos. Aproveita aí também e manda o aviãozinho aí para tua galera, manda o convite para o pessoal. Eu já encaminhei aqui, agora tá ok, beleza. Aí, ó. Show de bola, Paula. Agora sim, bem-vindos. Então manda um aviãozinho aí pra tua galera, convida o pessoal para estar aqui com a gente e a gente vai começar já o nosso bate-papo em 10 segundinhos. Enquanto isso, saúde aí pra vocês. Saúde, saúde. Maravilha. Bom, vamos lá? Vamos seguir então a nossa conversa aqui. Vamos seguir a nossa conversa, seguir o nosso bate-papo. Nós estamos falando sobre... Deixa eu ver aqui. A Elis disse, ore por mim. Amém, minha irmã. Conta com as nossas orações. A gente vai orar por você sim. Quando vamos ter outra live? Muito em breve. Está bastante corrido, seu Luiz, por conta do conteúdo do YouTube que a gente está construindo. Então... tá bem difícil, mas em breve nós vamos ter outra live, se Deus quiser, tá bom? Boa tarde, Marli, graça e paz, minha irmã, seja bem-vinda. Bom, vamos lá, a gente está aqui então desde o início da semana, hoje é sexta-feira, sextou, né? Mas a gente está desde o início da semana aqui conversando sobre a fala de Jesus para os discípulos, quando ele disse, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as demais coisas vos seriam acrescentadas, a partir dessa premissa, né? E a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre o reino de Deus não ser um primeiro lugar no sentido de prioridade, mas dele ser um primeiro lugar, né, no sentido de fundamento. Ou seja, tudo que nós fazemos a partir do que é o reino de Deus e a sua justiça. E o reino de Deus não é um lugar para onde nós vamos, no reino de Deus é uma consciência que nós adquirimos e que, portanto, nós somos inseridos nessa realidade, a realidade do reino, do reinado de Deus. Então, é a partir disso que a gente está construindo esse pensamento sobre o Evangelho de Mateus capítulo 6. E hoje eu quero falar com você, conversar um pouquinho com você, sobre essa mesma ótica do que nós estamos avaliando. Nós falamos sobre isso ontem um pouquinho, e eu quero reforçar isso melhor hoje, para a gente fechar com chave de ouro esse assunto que a gente falou a semana inteira. Nós aprendemos a enxergar tudo. Isso é um jeito como nós aprendemos a enxergar. É a cosmovisão do ser humano, de forma geral. Nós aprendemos a enxergar tudo a partir do seu desempenho, a partir da sua estética, né? O ser humano ele é estético, a sua visão é aquilo que está diante dos seus olhos. Nós não conseguimos enxergar aquilo que está além do que aquilo que se apresenta, entende? Então, sob esse pensamento, né, sobre essa direção, sobre essa cosmovisão, de enxergar apenas aquilo que está diante dos nossos olhos, nós começamos a enxergar o Evangelho dessa forma. Então o Evangelho virou para nós
algo desse mundo, algo visível, palpável, algo comum, algo natural. O Evangelho virou para nós isso. E aí a nossa busca por Deus, então, acabou indo por esse mesmo lado. E talvez essa seja a grande razão pelo qual a gente tem dificuldade de entender o reino de Deus e a sua justiça. Porque nós transformamos tudo isso numa forma humana de enxergar, num jeito humano de ver. E aí nós temos agora pretensões de alcançar Deus, pretensões de chegar em Deus. Então, o reino de Deus para nós, isso é muito comum, não adianta a gente negar e falar o contrário, mas o reino de Deus para nós virou um lugar, virou uma corrida. Está todo mundo doido para ver quem chega no céu, quem vai chegar, quem vai alcançar lá. Então é uma corrida para ver quem alcança. É uma corrida para ver quem chega, porque é uma forma humana de se enxergar. Então quando Jesus disse sobre o reino, é chegar do reino de Deus, ele não estava falando de um lugar onde nós iríamos, mas de uma consciência que nós teríamos. E por enxergar todas as coisas a partir da nossa humanidade, ou seja, a partir da nossa carnalidade, nós começamos a enxergar o reino de Deus também dessa forma, como um lugar que nós vamos alcançar. Então presta atenção. Onde foi que isso aconteceu? Você, na semana passada e semana retrasada, se você quiser acompanhar os vídeos, eles estão aqui no meu Instagram, também lá no IGTV, tem os vídeos da semana passada. Nós falamos muito sobre Jeremias e Neemias e Esdras. Você vai lembrar disso. Nós falamos bastante desses três camaradas, Jeremias, Neemias e Esdras. E por quê? Qual que é o contexto deles? O contexto deles é que eles foram subjugados pela Babilônia. Eles viveram o que a gente chama na Bíblia de um período de isolamento. Eles viveram, um período de restrição, um período de cativeiro. É o famoso cativeiro babilônico. Foi isso que eles viveram. O Jeremias profetizou sobre o cativeiro babilônico, e o Neemias é o cara que marca a saída desse cativeiro. Ele vai lá reconstruir a cidade. Foi sobre isso que a gente falou semana passada. E o que é o cativeiro babilônico? Em que consiste isso? Então a Babilônia, ela domina o mundo antigo, formando um grande império. Ela faz um império poderosíssimo, comandado pelo grande Nabucodonosor. E esse império atropela as outras nações, atropela mesmo. Eles estendem as estacas do seu reinado, do seu império, por muitos e muitos e muitos milhares de quilômetros. E o que é a Babilônia? É isso que eu queria que você prestasse atenção. Onde que nasce a Babilônia? Então a Babilônia, ela vai nascer ainda lá no livro de Gênesis, num lugar chamado Babel. Babilônia nasce em Babel. Babilônia que subjuga o povo, que leva o povo para cativeiro. Eles ficam 70 anos cativos nas mãos da Babilônia, sob o domínio do rei Nabucodonosor. Onde nasce Babilônia? Babilônia nasce em Babel. E o que é Babel? Se você ler lá o livro de Gênesis, você vai ver que Babel era uma pretensão, meu Deus do céu, era uma pretensão daquele povo ir até o reino de Deus. Babel não era uma cidade pagã. Eles não estavam enrustidos dentro de um ateísmo, não era nada disso. Não, pelo contrário, Babel era uma cidade extremamente religiosa. E eles eram tão religiosos que eles queriam alcançar o reino de Deus. Eles queriam alcançar o reino dos céus. E para alcançar o reino dos céus, eles começaram a construir uma torre gigante, um caminho. E eles queriam andar por esse caminho para que esse caminho os levasse até o lugar onde Deus está. Então Babel, a grande Babilônia, nasce com pretensões religiosas. Nasce a partir de um povo que queria alcançar o reino de Deus, mas que enxergava o reino de Deus como um lugar. Um lugar
que era longe, que era distante, que eles precisavam ir. Então eles começam a construção de uma torre para poder alcançar esse lugar. Então Babel, ela tem pretensões religiosas. Por isso que a Bíblia vai chamar Babel a mãe de todas as prostitutas. Por isso que quando a Bíblia vai falar de traição, ela vai usar esse termo. Ela vai assimilar Babel com prostituição. Por quê? Por que ela vai assimilar Babel com prostituição? Porque aquele povo é um povo que se corrompe a partir da sua cosmovisão. É um povo que se corrompe porque eles tinham pretensões de alcançar Deus sem Deus. Eles tinham pretensão de alcançar o reino de Deus com o seu esforço. Eles queriam chegar até onde Deus estava. E a história da Bíblia não é o ser humano chegando até onde Deus está. A história da Bíblia é Deus chegando até onde o ser humano está. Então o reino de Deus não é um lugar que você vai depois de construir uma torre. Não é um lugar que você alcança depois de fazer muito esforço. Entende isso? Não é um lugar que você alcança depois de fazer muito esforço. Você pode construir uma torre enorme, gigantesca. E isso não vai te levar a lugar nenhum. Porque onde Deus está não é um lugar. Deus não está em um lugar. Deus não está contido em um lugar. Deus não está contido em um ambiente. E querer alcançar esse lugar, querer chegar nesse lugar, mostra para nós que nós enxergamos a vida, a Bíblia e Deus a partir de olhos carnais, de olhos comuns. A partir da nossa humanidade. Então Babel é o esforço de um povo para chegar até o lugar onde Deus estava. Você entende isso? Isso é Babel. Dali veio a Babilônia. Dali veio esse povo. Dali veio essa nação que mais tarde escravizaria o povo de Deus, levaria o povo de Deus a cativeiro. Ela nasce ali, ela nasce sobre essas pretensões. Então, Babilônia não nasce de um povo ateu, arrogante, rude, que não amava Deus, que não queria Deus, não. Babilônia nasce de um povo que queria Deus, mas enxergava Deus com olhos errados. Babilônia nasce a partir de um povo que enxergava Deus com olhos humanos, que enxergava o reino de Deus com olhos humanos. Eles queriam alcançar o reino de Deus. Então presta atenção nisso, a gente continua achando ainda que essa crise de fé que nós vamos ter, essa apostasia que nos alcança e que vai nos alcançar ainda mais, essa apostasia é a ausência de fé. E não é. A apostasia não é a ascensão do ateísmo. O apóstata não é o ateu. O apóstata não é o cético. Nós não vamos ter problemas no fim dos tempos pelo crescimento da ciência, a expansão da ciência e o povo se tornando cada vez mais cético. Nunca foi esse o problema. O problema nunca foi o ceticismo, o problema nunca foi o ateísmo. O apóstolo Paulo vai falar o que é apostasia. Quando ele vai escrever para Timóteo, ele diz assim: Timóteo, nos últimos dias as pessoas terão comichão nos ouvidos. Elas afastarão os seus ouvidos da verdade e elas vão se voltar às fábulas. Elas se voltarão aos mitos. Então apostasia é alguém que crê em fábulas, em mitos sobre Deus. Então apostasia não é alguém que nega Deus. Apostasia é alguém que troca Deus por um outro Deus. Entende isso? Esse é o apóstata. O apóstata não é aquele que diz que Deus não existe. O apóstata é aquele que aponta para Deus a partir de uma direção errada.
É a crença nas fábulas, é a crença nos mitos. É isso que o apóstolo Paulo diz. Os últimos dias as pessoas vão crer em mitos, elas vão crer em fábulas a respeito de Deus. Elas vão desviar o seu coração da verdade. Elas não suportarão a sã doutrina. Elas voltarão os seus ouvidos para mentiras, para fábulas. E essa é a apostasia. A apostasia é uma impressão errada sobre Deus. Apostasia é você enxergar as coisas de Deus a partir dos seus olhos. Isso é apostasia. O apóstata não é o que não crê. O apóstata é aquele que carnaliza essas coisas. O apóstata é aquele que vai transformar tudo a partir da visão dos seus olhos. Esse é o apóstata. Não é aquele que não acredita. Não é aquele que não acredita, é aquele que acredita a partir de si mesmo, a partir dos seus olhos. Então ele vive uma ideia de cristianismo dentro da sua concepção de carnalidade e não de espiritualidade. Essa é a apostasia que nós devemos nos preocupar. Não é o ateu, o cético, o cientista. Ai, a ciência é inimiga da religião. Bobagem, bobagem. A ciência é inimigo da religião, não. O único inimigo da religião é a outra religião, entende? Inimigo da religião é a distorção da religião. A distorção da ideia de Deus, a distorção da imagem e a semelhança de Deus. Isso é apostasia. Essa é a grande apostasia, esse é o grande problema. Então a Babilônia não era um povo cético, sem Deus. O motivo deles era ótimo. Eles queriam alcançar Deus. Eles estão construindo uma torre para poder chegar em Deus. Estão buscando a Deus. Você entende que a problemática começa a partir de um povo que está buscando a Deus. Eles não estavam buscando o diabo. Eles não estavam fazendo uma torre para buscar o diabo. Eles não estavam construindo um prédio que mais tarde ia virar um prostíbulo. Uma casa de apostas. Eles estavam construindo uma torre para alcançar Deus. Esse plano hoje parece um plano muito comum, tendo em vista o que a gente faz. Tendo em vista a nossa vida e a nossa consciência de religiosidade, isso me parece um plano muito comum. Eles estão se esforçando para no final encontrarem com Deus. Eles estão se esforçando para no final eles alcançarem o lugar onde Deus está. Esse é o esforço de Babel. Por que então? Por que então que Deus olha para aqueles homens e confunde as suas línguas? Por que então que aquelas coisas acontecem? Por que há uma confusão em Babel? Há uma confusão em Babel porque aquelas pessoas estão buscando a Deus, elas estão querendo Deus, elas estão construindo uma torre para alcançar Deus, mas elas têm uma concepção totalmente equivocada a respeito de quem Deus é. Elas estão querendo ir até Deus e elas não estão entendendo que Deus está vindo até elas. Elas estão querendo alcançá-lo, elas não estão permitindo ser alcançadas. Elas estão entendendo que Deus está em um lugar e elas estão querendo chegar no lugar onde Deus está. Elas não estão entendendo que Deus alcançou o lugar onde elas estavam. Então há uma grande confusão ali. A confusão das línguas, a separação das línguas, das raças. Agora cada um fala uma língua diferente. O idioma era universal, todos se comunicavam. Agora, um não entende mais o que o outro fala. Isso é Babel. Um não entende mais o que o outro fala. E aí, quando chega o reino de Deus, o que acontece?
O que acontece quando o reino de Deus se apresenta se em Babel um não entende mais o que o outro fala? O que acontece quando chega o reino de Deus? Aí você vai ler o Atos capítulo 2, quando o Espírito desce, é derramado sobre aqueles homens, sobre os discípulos de Jesus, e eles começam a falar em outras línguas. E a gente fica lá, eles estão falando línguas de anjos, de arcanjos, línguas espirituais. Não! Eles estão falando na língua uns dos outros. Quando o reino de Deus chega, é reestabelecido a comunicação. Eles conversam agora e os outros entendem o que eles estão falando. No entanto, que a grande surpresa do dia de Pentecostes foram as pessoas de outra nação olhar e perceber que homens leigos, pescadores, eles estão falando em outros idiomas. Então, olha, ele está falando e eu estou entendendo. E ele não é da minha nacionalidade. Ele não fala a minha língua. E ele nem deve ter aprendido a minha língua em alguma escola, porque esse homem não estudou. Ele não é da elite. Ele é um pescador. Ele é pobre. Ele é de outra classe social. Ele não poderia... É a mesma coisa que você entrar numa comunidade hoje. Uma comunidade qualquer... E aí você entra lá numa casa e tá todo mundo falando francês. Tá todo mundo falando alemão. Isso, aquilo ali, você vai se maravilhar. Você vai falar, uau, como assim? Como que aprendeu? Porque não frequentou escolas, cursos, não foram fazer viagem para o exterior, eles não foram para a Europa. Como que sabem falar essa língua? Então essa é a surpresa daqueles homens. Eles olham para o Pedro, um pescador medíocre. E como que o Pedro, um pescador, passou a vida inteira dele no lago ali pescando? Ele nunca foi fazer uma viagem internacional. Ele nunca fez um curso, ele nunca aprendeu. Ele não é um homem letrado, ele não é inteligente. Ele é indouto, inculto, ignorante. Como ele está falando a minha língua? Então o milagre do reino de Deus é o restabelecimento dessa comunicação. Se em Babel há uma confusão das línguas, em Pentecostes, em Atos capítulo 2, há um reestabelecimento dessa comunicação. Agora eles podem conversar de novo. Agora o diálogo foi restabelecido, eles podem conversar, eles podem bater papo, eles podem agora viver em harmonia, em comunhão, um está entendendo o que o outro está dizendo. Então a comunhão que foi quebrada em Babel, ela foi restabelecida no Pentecostes, e esse é o grande milagre, esse é o reino de Deus anunciado. Não é o homem buscando Deus por suas pretensões, com a intenção de alcançar Deus no lugar onde ele está. Mas agora é o homem que foi alcançado por Deus, porque o Espírito de Deus foi derramado sobre todos eles. Então agora não é mais o esforço do homem para alcançar Deus, agora é a misericórdia de Deus que alcançou esse homem. O homem foi alcançado. O reino de Deus chegou. Então, quando o reino de Deus chega, ele nos introduz nessa realidade, na realidade do reinado de Deus, na realidade da harmonia, da vontade de Deus. Você é inserido em uma nova realidade. Mesmo que isso não mude em nada a sua localidade, entende? Deus não vai tirar você daqui e colocar você ali. Para com isso. Meu Deus, olha como a gente começou a interpretar o Evangelho. Não, você conheceu Deus, então Deus vai tirar você daí e vai levar você para lá. Ele vai tirar você desse lugar ruim que você mora, desse lugar feio que você mora, esse lugar pobre que você mora. Ele vai levar você para outros lugares, para altos... Não, ele não precisa mover você de lugar para poder te dar uma nova consciência. Então não é o lugar que vai mudar, é aqui dentro que vai mudar. O reino de Deus chegou, então você é introduzido em uma nova realidade que está presente em todos os lugares. Todos os lugares.
Mas como a gente ainda enxerga tudo a partir de olhos naturais, então nós achamos que Deus vai migrar a gente de lugar, que Deus vai tirar você desse bairro simples que você mora e vai levar você para um bairro nobre, onde você tem... Porque é lá que filho de Deus tem que estar. Filho de Deus é cabeça, não é cauda. Bobagem, para com isso. Não é esse o propósito. Não é a maneira como Deus te muda de lugar, é a maneira como você é inserido dentro de uma nova realidade, não importando o lugar onde você está, de forma que você pode morar no bairro mais difícil da sua cidade, você pode morar na rua mais difícil da sua cidade, mas você é o reino de Deus que chegou e que está presente ali para todos. Então não é um lugar para onde nós estamos indo. Não é um lugar. Nós não estamos indo para um lugar bonito, um lugar de... Deus não está mudando a gente de lugar. Deus está compartilhando conosco a sua natureza. Isso é o reino de Deus, é a natureza de Deus em você. Então Babel não é uma expressão de ateísmo. Babel é expressão de prostituição, porque a prostituição, ela consiste exatamente em alguém que, podendo ser esposa, decidiu ser amante. Isso é que é Babel. É alguém que teve uma visão equivocada sobre o noivo. É alguém que enxergou Deus a partir de outra perspectiva, com outros olhos. E isso, efetivamente, é a dispersão. Isso é a ausência de propósitos. O grande problema é a gente continuar enxergando Deus como um mito, como uma fábula, como um conto. E não conseguir vê-lo como ele realmente é. Você entende? Ele não é um mito, alguém que veio suprir as minhas carências e as minhas necessidades. Ele não veio aqui salvar. A gente tem uma impressão, eu vou te falar isso, presta atenção. Saúde. A gente ainda continua enxergando Deus, e talvez esse seja um problema, é o problema até da nossa evangelização. A gente fica falando pra galera assim, olha, Jesus veio salvar você. Jesus veio salvar você. E aí a gente fala, beleza, eu tô aqui, tá dando tudo errado mesmo. Eu tô tentando fazer uns negócios aqui que não tá funcionando. Jesus veio salvar significa o quê? Que ele vai fazer funcionar as coisas que não estão funcionando. Ele finalmente vai fazer funcionar as coisas que não estão funcionando na minha vida. Ele finalmente vai fazer rodar as coisas que estão paradas. Por quê? Porque ele veio me salvar. Não, ele não veio te salvar. Ele veio te inserir. Essa é a salvação. A salvação não é o jeito como ele vai poupar você de sofrimento, não é o jeito como ele vai fazer com que os seus sonhos sejam realizados, não. A salvação é o jeito como ele vai inserir você dentro dessa realidade. Então Jesus ele te salva quando ele te insere dentro da realidade do reino de Deus, porque o reino de Deus é o único reino eterno. Todos os outros reinos são passageiros. Tudo isso vai passar, vai acabar. Nós já tivemos diversos reinos se levantando no nosso mundo. Nós tivemos no período bíblico reinados e mais reinados. Tivemos o reino babilônico, depois o império medo-persa, depois o império grego, depois o império romano.
Tivemos ao decorrer da história tantos outros impérios, o Império Mongol, tivemos um monte de império dominante, tudo passou, tudo acabou. Recentemente agora nós temos um outro império, o Império Norte-Americano, é um império, e vai acabar também. Vai acabar. Já se levanta agora o Império Chinês, que já amedronta o Império Norte-Americano. Por isso essa confusão comercial no mundo todo, porque agora a China está se tornando a maior potência econômica do mundo, tecnológica do mundo. Então o Império Norte-Americano está saindo de cena, está chegando um outro império. Sabe por quê? Porque esses impérios acabam. Jesus te coloca dentro da realidade de um reino que não tem fim. Isso é a salvação. Ele te coloca em um reino, na perspectiva de um reino, inserido em um reino que não tem fim, um reino que não acaba, um reino que nunca vai passar. Céus e terra podem passar, este reino vai permanecer para sempre. Então salvação não é como Jesus salva você de ter problemas, como Jesus guarda você de ter situações difíceis, ou como Jesus ajuda você na vida dura que você tem, na vida complicada que você tem. Não, salvação é o jeito como ele te oferece uma outra perspectiva para você enxergar tudo a partir desse encontro, a partir dessa vida. Você passa agora a enxergar tudo com outros olhos, e é a maneira, é o jeito de ver a vida. Isso é o que é salvação. Então a Bíblia vai dizer para nós que se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Agora, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então o Evangelho vem mudar a forma como você enxerga tudo, porque ele te insere dentro de uma nova realidade. E essa nova realidade é o que a gente chama de salvação. Então salvação é o jeito como essa nova realidade te afeta, te insere. Então essa ideia da gente falar, Jesus veio salvar você, salvar... A gente cria no coração das pessoas uma expectativa que não é verdadeira. Jesus não veio poupar você de ter problemas, ele não veio poupar você de enfrentar dificuldades. Pelo contrário, ele disse que no mundo você vai ter muitas aflições, você vai sofrer mesmo, vai ser difícil. A vida é complicada, a vida não pega leve. No mundo você vai ter muitas aflições, mas fica tranquilo, porque eu estou inserindo você em uma nova realidade. Eu venci o mundo. Como que ele venceu o mundo? Ele venceu o mundo nos inserindo nessa nova realidade, essa nova forma de enxergar a vida. Então é desse jeito que ele te salva. Não é te poupando. Então o reino de Deus é uma realidade revelada. Não é um lugar para onde você é conduzido, é uma realidade que lhe foi revelada, abriu-se diante dos seus olhos. O reino de Deus chegou. E não pergunte onde, porque não tem um lugar. O reino de Deus chegou a partir do momento em que você foi inserido nessa realidade. Essa realidade do reino de Deus, essa realidade em que você foi inserido, é o que vai permitir que você veja, que você sinta, que você aprecie a vida com os olhos espirituais. Com olhos espirituais. Então não é o jeito como a gente se esforça. Você entende isso? Eu vou resumir para a gente chegar ao fim do nosso devocional. Não é o jeito como você se esforça para construir alguma coisa que vai te levar até Deus. Isso foi Babel que fez. Babel é o esforço de homens que queriam chegar até Deus. Pentecostes é a maneira como o Espírito de Deus chegou até os homens. Então não é o teu esforço, não é o teu desempenho, não é a tua performance, não é a tua inteligência, não são as suas estratégias, não é o seu esforço, nada disso.
Você não vai chegar no reino de Deus com teu esforço. Você não sabe o caminho. Você não vai chegar no reino de Deus com seu desempenho. Você não vai chegar no reino de Deus com as suas estratégias. O reino de Deus lhe será revelado. O véu dos seus olhos são tirados e você é inserido dentro de uma nova realidade. Então deixa eu falar uma coisa para a gente refletir no final de semana. Presta atenção no que eu vou te falar. Em nome de Jesus, guarda o que eu vou te falar no seu coração. Você não precisa de uma nova realidade. Você precisa de um novo entendimento. Nós aprendemos a orar para Deus pedindo para que Deus mude as coisas que estão ao nosso redor. Deus não precisa mudar as coisas que estão ao nosso redor. Deus precisa transformar o jeito como nós enxergamos as coisas que estão ao nosso redor. Às vezes você ora e fala assim, poxa, Deus não está ouvindo minha oração. Fala, não, pelo contrário. Deus está ouvindo exatamente a sua oração. E o Espírito de Deus está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Deus está ouvindo exatamente o que você está dizendo, só que a resposta que você quer ouvir não é essa. Porque não precisa mudar as coisas. As coisas não precisam ser mudadas, porque o reino de Deus não é um reino de coisas. As coisas não precisam ser mudadas, você não precisa de um novo ambiente, você não precisa de uma nova realidade, você precisa de um novo entendimento. E é isso que o Evangelho te oferece, ele te oferece um novo entendimento. E se você tiver um novo entendimento, não importa o lugar onde você esteja, não importa a situação, porque o Evangelho transforma a sua condição. E se o Evangelho transformar a sua condição, não importa a situação, você está pronto para toda e qualquer situação a partir do instante em que a sua condição foi afetada. Então o Evangelho afeta a sua condição, ele revela para você uma nova realidade, ele insere você dentro de um novo contexto, novos olhos. Então é disso que a gente precisa. Você não precisa de um novo marido, de uma nova esposa, de novos filhos, de um novo emprego, de uma nova igreja. Não, você precisa de novos olhos. Entende isso? Você não precisa de uma nova casa, você não precisa de um novo bairro, você não precisa ir embora de cidade, você não precisa ir embora do Brasil. Não, para com esse negócio, a gente fala, eu vou ser feliz o dia que eu for morar nos Estados Unidos, o dia que eu for morar na Europa. Para, bobagem! Não adianta mudar o que está ao seu redor se os seus olhos forem os mesmos. Você precisa de novos olhos. Porque se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Agora, se os teus olhos forem maus, não importa onde você está, você pode estar em Paris, diante de um monumento, você pode estar no melhor lugar desse mundo, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Todo ele. Então nós precisamos de novos olhos. Nós precisamos de uma nova forma de enxergar. E isso é o reino de Deus. Entende? É por isso que as pessoas ficavam doidas com Jesus. Ele está falando de reino. Onde que está? Onde que está? Onde que está? E Jesus dizendo para eles, não é onde que está. É em quem está. Porque não é um lugar. É uma consciência. É uma consciência estabelecida, é uma verdade revelada. Você é inserido nisso. Você é posto nisso. Então você vai ver o Nicodemos em João capítulo 3 dizendo, Senhor, eu ouvi falar do teu reino, onde fica? Onde fica? Onde fica? E Jesus fala para ele, não, o Nicodemos, onde fica? O que você quer? Você quer um endereço? Você quer colocar no Waze, Reino de Deus, e quer que o Waze te leve até lá? Você quer colocar no Google, Reino de Deus, e quer que ele te dê o endereço? Você quer o que? CEP? O que você quer? Não tem.
Nicodemos, se você quiser saber onde é o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Nascer do Espírito. Porque o Espírito vai inserir você nessa realidade. O Espírito vai te inserir na realidade do reinado de Deus. É isso que eu queria dividir com você durante toda essa semana. Eu quero propor para você que você pense no reino de Deus não como um lugar que você vai alcançar. Exclua da sua cabeça esses pensamentos de Babel, que é o nosso esforço, a nossa construção, o nosso desempenho, a nossa sabedoria. Não somos nós que estamos alcançando Deus. Deus alcançou a gente. O apóstolo Paulo vai dizer: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em nós. Então não somos nós que alcançamos Deus, nós fomos alcançados por Deus. Eu quero oferecer para você uma nova perspectiva, para você enxergar o reino de Deus, para que você ore dizendo: Deus, abra os meus olhos. Abra os meus olhos para que eu seja inserido nessa realidade, para que eu seja inserido nesse reino de justiça. Abra os meus olhos. Me coloca nessa realidade. Não é um lugar, não é um desempenho, não é performance, não é a força, não é a sabedoria humana, não é nada disso. Eu quero enxergar essa nova realidade. E quando você enxergar essa nova realidade, você vai desfrutar da paz que há nela. A Bíblia vai dizer para nós que a paz de Deus excede todo entendimento humano. Sabe por que a paz de Deus excede todo entendimento humano? Porque a paz de Deus está dentro dessa realidade do reino de Deus. A paz de Deus não é um negócio que você alcança com seu esforço, com a sua dedicação. A paz de Deus é uma realidade em que você é inserida. Na realidade do reino de Deus, há paz de Deus. Paz em meio às guerras, paz em meio aos conflitos. É por isso que você vai ver os apóstolos de Jesus sendo massacrados em paz. Como é possível isso? Você vai ver o apóstolo Paulo, ele recebe a sentença de morte. Ele está preso, ele é um prisioneiro político, preso em Roma. Ele recebe a sua sentença de morte. Ele vai ser decapitado, ele recebe a sentença de morte. Sabe o que ele faz? Ele vai escrever para o Timóteo. Ele escreve: Timóteo, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Estou feliz. Estou tranquilo. Aí você fala: como que pode estar tranquilo? Porque a paz de Deus excede todo entendimento humano. É uma paz em meio ao caos, é uma paz em meio a qualquer circunstância. Porque o Paulo era alguém inserido na realidade do reino de Deus. E se você está inserido na realidade do reino de Deus, ninguém rouba a sua paz, não tem circunstância alguma que rouba a sua paz, que rouba a sua alegria, que arranque de você a sua esperança. Não há. É uma realidade. É uma realidade que nós precisamos ser inseridos. Amém? Era isso que eu queria dividir com vocês durante essa semana toda. Espero que tenha feito sentido para você. Espero que você encontre abrigo nessas palavras. Espero que você encontre sentido naquilo que a gente refletiu essa semana. Isso é muito importante para a gente. Amém? Deixa eu ler aqui vocês. Thaís, super, hiper, ultra, mega, power certo. Nossa, tudo isso. Amém. É isso aí, galera. Amém, dona Marli, meu irmão. Glória a Deus, então, pela vida de vocês. É isso aí, galera. Espero que tenha feito muito sentido para você e que você esteja inserido nessa realidade. Experimenta isso, experimenta entrar nessa realidade. Você vai ver como a paz de Deus nos afeta realmente. Nossa, como ela afeta a gente.
como ela transforma a gente, como ela molda a gente. Você vai ver que você não precisa de um problema resolvido. Não, bobagem pura de você achar que a sua vida vai ficar bom quando o seu problema tiver resolvido. Que bobagem! Deus não precisa resolver nenhum problema seu, não precisa de nada disso, não precisa mudar nada, não precisa mudar casa, família, não precisa trocar de esposa, de marido. Você vai ver só, experimenta essa realidade, a realidade do reino de Deus. Seja inserido nisso. Amém? Edifica, alimenta e traz paz. Amém. É isso aí. Olha o Franklin aí. Quer dizer que quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nos passa, fala a língua de Deus. Eu não entendi, meu irmão. Não entendi. Digitar no teclado do celular é uma bênção, né? Com essa palavra linda, fechamos a semana com chave de ouro. Amém. Fechamos a semana com chave de ouro mesmo. Então é isso, galera. Eu quero agradecer a companhia de vocês e dizer para vocês o seguinte. Já na próxima semana a gente já está liberando lá no canal do YouTube um conteúdo exclusivo sobre oração. Nós fizemos aqui uma série, uma minissérie, não é minissérie da Globo, mas a gente fez aqui uma minissérie sobre oração e eu vou disponibilizar lá no YouTube. Então se você ainda não está lá no meu canal do YouTube, dá uma corrida lá e se inscreve lá no canal para você receber a notificação quando a gente subir o vídeo. Nós vamos subir o vídeo a partir da próxima semana, uma série, são 5 ou 6 vídeos, se eu não me engano, falando sobre oração, então dá uma conferida lá. Você me acha no YouTube digitando Rodrigo Moraes Pastor. Então é youtube.com/Rodrigo Moraes Pastor, esse é o meu canal lá no YouTube, youtube.com/Rodrigo Moraes Pastor, digita lá no YouTube que você vai me encontrar. Tem alguns vídeos lá já, vídeos de pregação, tem algumas coisas lá, então bacana, e a gente vai subir mais esse conteúdo lá também. Exclusivo vai estar só no YouTube, não vai dar para pôr aqui no Instagram, fechou? É isso aí, Marcel, não é Ministério da Globo não. Amém, Júlio, bom final de semana pra você também, meu irmão. Na próxima semana, que dia? Então, Thaís, a ideia é a gente fazer isso no início da semana, lá para segunda, terça-feira. Não sei se vai dar tempo, porque a gente está trabalhando na edição dos vídeos. Então, se não for segunda e terça, vai ser para quarta e quinta. Então, vai ser ali no meio da semana, ali no embrolho mesmo. A gente já está liberando os vídeos lá para vocês, tá bom? Estou falando que quando o Espírito Santo chega na nossa vida, nos passa a falar a língua de Deus nos propósitos dele. Eu acho que agora eu entendi. Sim. Nós passamos a falar a língua de todos, passamos a conversar com os nossos irmãos e viver em harmonia. É um restabelecimento da comunicação. Nós somos restabelecidos no propósito, na comunicação, na comunhão. Deus nos permite ouvir e falar, entender e ser entendido. Tem muitas coisas numa conversa que não precisam ser ditas, mas que são percebidas. Essa é a sensibilidade desse mundo que nós somos inseridos, né? do mundo de Deus que nós somos inseridos. É uma sensibilidade que permite você ouvir até aquilo que não foi dito. Permite você perceber até aquilo que a pessoa tomou muito cuidado para não mostrar. É uma sensibilidade, é maravilhoso. Te conheci essa semana e estou sendo muito edificada. Amém, Lari. Que bom, fico feliz. Deus abençoe. Muito prazer também em conhecê-la. Seja bem-vinda. Fica à vontade. A gente está sempre aqui, todos os dias, de segunda a sexta-feira, 12:30, a gente conecta aqui para ter um devocional. Fechou? Então, segunda-feira a gente vai estar de volta aqui, 12:30, coloca o teu relógio para despertar, convida os teus amigos, a galera da tua igreja, da tua família, para a gente ter um momento aqui de devocional. Segunda-feira, 12:30, se Deus quiser, nós estaremos de volta para poder bater mais um papo, trocar mais uma ideia, refletir um pouco mais. Só vou te pedir um favor, prepara o seu cafezinho. Não fica moscando aí não, prepara o cafezinho. A live começa 12:30. 12:30 que começa. A gente não lembra mais o YouTube. O YouTube é Rodrigo Moraes Pastor. youtube.com/Rodrigo Moraes Pastor. Bom, galera, prepara o seu cafezinho para você ficar aqui tranquilo com a gente, porque não tem nada melhor do que refletir no Evangelho enquanto você toma uma xícara de café. Meu Deus, isso é coisa maravilhosa, isso é coisa de Deus.
Fechou, galera? O Franklin tá falando se nós vamos ter mais encontros. Vamos sim, meu irmão. Eu tô me organizando aqui. O final de ano tá bem difícil, ainda mais por conta desses trabalhos que a gente tá fazendo no YouTube. Tá bem difícil, mas a gente vai arrumar um tempo, nem que seja pra gente se reunir, pra poder falar um oi e já encerrar, mas a gente vai se reunir sim, se Deus quiser. Fechou, galera? Bom, obrigado pela companhia de vocês. Deus abençoe, fiquem na paz. Bom cafezinho aí para todos. E segunda-feira, põe o teu relógio para despertar. Estaremos juntos, 12:30, se Deus quiser. Corre lá no YouTube, youtube.com/Rodrigo Moraes Pastor, e fica ligado que a gente vai subir lá um conteúdo, uma minissérie sobre oração, para a gente entender direito esse assunto tão complexo, esse assunto tão profundo e muitas vezes tão negligenciado no conhecimento por nós, e a gente vai se aprofundar muito sobre esse assunto. Fechou? Valeu, galera. Deus abençoe. Fiquem na paz. Até mais.